Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Aula 7. Hoje a gente vai tratar de uma parte, ainda do quarto mandamento e que lida diretamente com essa educação formal. Não é a educação que eu entendo que os pais dão, a não ser que os pais tenham a qualidade e a capacidade para ensinar os filhos as diversas ciências, essa questão às vezes fica muito difícil. Eu sei que existem hoje em dia muitos pais dispostos e adeptos ao homeschooling, mas não é uma coisa tão fácil, Então, se os pais não têm condição, não tem como, vão mandar para a escola mesmo. E muitas vezes tanto pai quanto mãe já tem uma profissão, ainda que nós, digamos assim, eu sei que tem casais que hoje estão dispostos aí a, como casais, de antigamente, a mulher ficar em casa e o marido trabalhar e tal, mas para alguns casais é muito difícil por razões financeiras ou por outras situações. Então, a gente precisa abarcar todo mundo nessa ideia. Existe essa solução do homeschooling, ok? Mas eu tenho que tratar das escolas. Por quê? Porque as escolas como nós conhecemos hoje, elas vêm do modelo, elas ainda seguem, ainda que diga, mas agora tem uma pedagogia assim, uma pedagogia assado, está mais humanizada, está mais... Ok. Mas quando você olha de modo frio, indiferente de qual é a pedagogia da escola, tá? Da escola ou do professor que está aplicando uma matéria específica, porque, por exemplo, você vai ter escolas particulares que têm uma pedagogia X, seja ela confessional ou a partir, tem todo o seu modo, a sua graduação baseada e o ensino é dado a partir de uma pedagogia X. Então os professores se adaptam a essa pedagogia e tem todo um modo de ensinar, das aulas, como elas acontecem, tempo, onde acontece, como é a sala. Porém, se nós pensarmos de maneira fria, todas as escolas hoje, elas seguem aquilo que nós chamamos de modelo prussiano. O modelo prussiano das escolas surgiu mais ou menos entre o final do século XVIII e início do século XIX na Prússia. Prússia não existe mais. Prússia é uma junção, hoje são vários países, mas ela tinha uma parte da Polônia, Alemanha, entre outros. A capital da Prússia era Berlim, então nós podemos dizer que a base ali era a Alemanha. Qual foi a inspiração da Prússia para fazer esse formato de educação? Era se afastar um pouco do modelo, daquilo que estava vindo da Revolução Francesa, Até algumas ideias foram adotadas, mas assim, era se afastar um pouco e ter um modelo mais sólido para que não fosse mais vítima de guerras, porque além da Revolução Francesa teve outras guerras, me vem Napoleão Bonaparte, toma a Europa inteira, os caras não querem mais ficar na mão de nenhum maluco. Vamos montar um modelo que não só se dê o ensino, mas os prepare para defender o Estado. Então, a princípio, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque às vezes quando a gente fala, o pessoal pensa, tá vendo, é estatal. Mas você vai ver que alguém também se aproveita do outro lado. Então, a princípio, o Estado, inspirado na Grécia Antiga, mas não em Atenas, em Esparta. Porque Esparta preparava os homens para a guerra, para a batalha, para defender o Estado, para defender a cidade. A Grécia, ela tinha, deixa eu pegar aqui,
ferramenta, porque senão vai ficar difícil de eu trabalhar e poder olhar aqui também. Né? Então, ela tinha essa questão de formar os homens fortes para a batalha. Então, a Prússia se baseia nisso para montar um modelo específico de educação que fizesse de uma forma escalada, né, por graus. Olha os graus aí, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, entendeu? E que houvesse um desenvolvimento que fosse escalando. Então, quer dizer, a cada ano ela ia aprendendo um pouco mais de matérias específicas que dessem todo o contributo para formar um cidadão e dar-lhe qualidades técnicas para que ele pudesse servir à sociedade. Ele servir na sociedade, ele é um cidadão, ele pode trabalhar e ele pode ser um bom soldado para proteger o país. Esta ideia prussiana de educação expandiu, se tornou a coisa conhecida no mundo inteiro e todo mundo adotou. O mundo inteiro adotou. Inclusive não só adotou, como foi muitas vezes bancado, né, a sua, né, fermentação, crescimento, utilização de grandes empresários, né, Carnegie, entre outros, né, nos Estados Unidos, por exemplo, bancaram essa educação. Então, veja, atendia o Estado muito, mas também atendia o mercado muito. Né? Não era só um ou só o outro, atendia os dois. Pois bem, né? Então daí a gente pode pensar, e aí as pessoas podem discutir se uma pedagogia é boa ou outra não é, mas é aquilo que nós falamos. Antes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, você tinha um modelo de sociedade que olhava como a base principal a família. Agora não é mais. Agora, aquilo que move a sociedade é a economia. E este mover, né, essa base principal sendo a economia, o Estado percebe que também precisa crescer. Né? Então você vai ter sempre, né, grandes empresas e os países quase que medindo forças, né? Você tem hoje empresa que tem lucro, que tem valor de receita, né? Valor de mercado maior do que PIB de alguns países grandes, não é de país pequeno não. De país pequeno a gente nem fala, de país grande. Então você tem grandes empresas aí que tem um valor de mercado absurdo, né? E que, logicamente, muitas vezes se envolve, né, nas decisões de um país. Da mesma forma, você tem um inchaço estatal tão grande que muitas vezes impacta na ação das empresas e como elas devem agir ou não agir. Então você tem essa balança sempre, seja nos países ou seja na relação geral, mundial, né? Tanto dos países unidos ou reunidos quanto das multinacionais e como elas impactam nos países. Você tem isso, né? Uma empresa que quer entrar com o mercado, a outra que é de um país tal, então ela influencia aqui porque ela vende tal produto, o país fica dependente desse produto, então ele depende de um outro estado, e aí vai se tornando um gigantesco quebra-cabeça, né? E aí fica muito difícil. O pessoal torna assim simplista dizer que como se, vamos até falar aqui, como se fosse um problema do capitalismo, ou dessemos o nome de liberal, neoliberal, e isso resolvesse as coisas e simplesmente você visse o empresário como malvadão e o Estado como bonzinho. Mas às vezes você tem o próprio Estado jogando contra o país. Não pense só em Brasil, tá, gente? Pense no mundo, pense na complexidade do mundo. Pense, por exemplo, como é que isso impacta em países onde você tem, igual Emirados Árabes,
que a religião tem, né, a determinação da cultura e ela define como é que as coisas vão ser. Como é que uma empresa, como é que um funcionário estrangeiro se comporta lá, como é que você negocia com ele. Então, veja que as relações são muito complexas, né? Em outros, onde você tem uma restrição de liberdade para falar ou para não falar. Essas palavras podem ser ditas, essas palavras não podem ser ditas. Então, quando isso começa a acontecer, eu vejo com preocupação, né? Talvez a princípio, quando você escuta que certas palavras não devem ser ditas, fui orientado por A ou por B, a primeira coisa que lhe passa pela cabeça é: puxa, mas isso não vai ser melhor para nós tratarmos melhor o semelhante? A princípio, sim, né? Pode ser que essas palavras realmente sejam ofensivas, né? Eu não estou fazendo juízo de valor, mas o grande problema é até onde vai isso? Até que ponto as palavras vão sendo, né, definidas como palavras ruins ou palavras agressivas e aí agora elas não podem ser ditas? Até onde vai esse envolvimento? Então você começa a ver uma mão estatal muito forte, né, se envolvendo no seu dia a dia. E isso daí começam as discussões e os problemas que a população começa a ter às vezes num simples comentário de internet. E para completar e a gente voltar ao campo da educação, né, esta dificuldade e esta inspiração na escola prussiana para o Brasil gera uma quantidade muito grande de analfabetos funcionais. Eu não sei se é essa, eu vou falar aqui, mas me parece que chega a 50% o número de analfabetos funcionais que saem da faculdade. Quer dizer, ele passou por todo o ensino fundamental, ensino médio, foi para a faculdade. Ele não aprendeu? Ele aprendeu. Ele sabe ler e escrever? Sabe ler e escrever. Só que o problema, ele vai ter certas dificuldades de leitura na qual ele não consegue fazer distinções. Ele não consegue fazer uma boa interpretação de texto, né? Não é só ler as entrelinhas, né? Se fosse assim, ler as entrelinhas, nenhuma mulher, né, seria analfabeta funcional, porque ninguém lê melhor as entrelinhas do que mulheres, né? Mulheres leem muito bem as entrelinhas das palavras, às vezes das expressões. Elas falam: olha, eu percebi tal coisa, isso aconteceu. Então, não é só isso, né? Mas é compreender, conseguir fazer uma leitura profunda de um texto. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu tive um problema na internet, uns 10 anos já, com a seguinte expressão. Vocês vão ver que a expressão não é, né? Não é, você vai falar: será que não foi isso aqui? Não, vocês vão ver. O problema da expressão foi que eu escrevi a palavra qualquer coisa e a pessoa entendeu como coisa qualquer. E se você não entendeu que tem uma diferença entre qualquer coisa e coisa qualquer, você precisa voltar a estudar e tentar entender o significado das palavras. As palavras não podem ser analisadas assim. Além de você não analisar só essa parte, você precisa ver todo o contexto do que foi escrito no texto para que você não crie uma interpretação errada. Então, o que foi isso. Eu tinha escrito: faça, né, uma escolha de qualquer coisa que assim vai ser. Não vou entrar no assunto porque aí geraria polêmica. Mas a pessoa começou a dizer para os outros que eu tinha desmerecido, né, as pessoas, dizendo que quem gostava daquilo gostava de uma coisa qualquer, como se as coisas que eles gostavam eram uma coisa qualquer. Mas eu não tinha dito isso, eu tinha falado qualquer coisa para a escolha. Então, qualquer coisa que você escolher vai estar valendo. A pessoa atribui
que as escolhas delas são uma coisa qualquer, quer dizer, uma coisa que não tem valor, né? E aí gerou uma polêmica tremenda, né? Foram falar até com o padre, e o padre falou: gente, vocês precisam estudar, vocês não estão entendendo as palavras. Então foi isto. Então, se você não sabe a diferença de qualquer coisa e de uma coisa qualquer, e você não olha o contexto, quer dizer, o que foi escrito, a quem está sendo dirigida a crítica ou o comentário, você vai sofrer, você vai acabar achando que as coisas que você escolheu são qualquer coisa, né? É que essas coisas elas não possuem valor. Qualquer uma. Né? Uma coisa é eu dizer que as coisas que você escolhe é uma coisa qualquer. Agora, se eu disser assim, qualquer coisa que você escolher, tá bom. Tá vendo? Eu tenho tá bom no final. Qualquer coisa. Deixa aí a escolha da pessoa. Não tem o mesmo peso. Algumas pessoas dirão, não, Leandro, mas pode ser a mesma coisa. Sim, dependendo do contexto, pode. Mas não no contexto do que eu estava dizendo. Eu estava falando de uma escolha. Que a pessoa podia escolher qualquer coisa que estaria bom, que seria aceito. E a pessoa entendeu que as escolhas dela eram uma coisa qualquer. Ou seja, que não tinha valor nenhum. Você percebe como contexto geral? Dou um outro exemplo. Se eu falar, o amarelo está aqui. Amarelo não é cor? Mas pode ser o nome do meu cachorro. Dei o nome do meu cachorro de amarelo. Então, tem um contexto. Existe um todo que precisa ser analisado. Que a gente não pode responsabilizar as pessoas por conta de palavras. Até digo, por conta de piadas. Muita gente às vezes processa aí alguns comediantes por conta de uma palavra, de uma piada e tudo mais. Eu vejo tantas vezes algumas piadas pesadas com a igreja. Eu não vejo os padres perderem o sono deles. O que tiram sarro dos padres, meu Deus do céu! Eu não vejo os padres perderem o sono. Porque os padres entendem o seguinte: ele ouve, aí ele fala assim, sem graça, eu não vou rir. Bom, você achou sem graça, você já não vai rir. Segundo, eu sou isso aí que ele está falando? Não, então não vou perder meu sono. Eu sou, puxa, preciso me converter, porque olha, eu estou virando até piada. É melhor eu parar com esse negócio. É isso. Ou, não, mas isso aí é da minha essência, daquilo que eu sou como pessoa e tal, né? Por exemplo, eu tenho barba, né? E os caras vão zoar os barbudos. Mas, poxa, eu devo mesmo ficar irritado porque estão zoando com as pessoas de barba? Não faz muito sentido, né? Mas é a tua essência, Leandro, é aquilo que você... Então, mas espera aí, se eu sou, por que eu sofro com alguém? O cara tá só tirando sarro. Eu sempre aprendi em casa que se você fica ligando para piada, a piada cola. O apelido pega, né? Então é melhor não ficar muito apegado a isso. E aí, tem gente que fica preso nisso, né? E aí, de ficar preso nisso, precisa processar o outro, porque ninguém pode estar contra mim. Eu sou tão legal, tão bonito, tão perfeito, todas as minhas escolhas, o meu mundo, aquilo que eu sou, aquilo que eu, os grupos que eu participo são tão bons que ninguém pode falar mal. Não é assim que acontece. A gente precisa ter um pouquinho de maturidade, ser mais maduro, menos vaidoso. Isso é uma vaidade tremenda, sair um pouco dessa coisa egóica, narcisista, tá se achando demais. Voltemos para o caso da educação. Então veja, nós estamos aí presos
a um modelo de educação que foi bom para o Estado, foi bom para o mercado, atraiu todo mundo. Uau, o mundo inteiro pegou. É essa educação que a gente tem até hoje. Se você faz a análise fria, indiferente se é escola estadual ou escola particular, indiferente de qual é a pedagogia, né? Se é a pedagogia montessoriana, se é a pedagogia né, Paulo Freire ou qualquer outra pedagogia que você traga aqui, é esse o modelo de escola que a gente tem. Né? O pessoal até, quando menciona, fala, vocês já viram que as escolas têm o mesmo formato? Eu acho, eu não sei se é desse jeito, mas vamos lá. O pessoal fala assim, vocês já perceberam que as escolas têm o mesmo formato das cadeias? As crianças entram e fecham os portões. Cada sala é um cubo fechado por uma porta e possui alguém que fica conduzindo. Às vezes eu leio, né? Quem não sabe, eu estou me informando. E aí você lê um pouco, né, de alguns pedagogos e eles falam de um jeito assim, né? Não, porque é uma educação, né, que o aluno fica submetido, que o professor acha que ele, que é apenas ele é o condutor. Bom, deveríamos formar homens livres. De certo modo eu entendo que nós deveríamos formar homens livres, mas quando nós vemos, logo depois que a pessoa sai da escola, a gente vê a condução do Estado, do país, das empresas e do todo, eu não vejo este homem livre. Eu não vejo. Esse formato assim, o homem livre que pensa livremente, que pode dizer, que pode falar, que pode auxiliar o seu país. Dependendo do que a gente fala, às vezes pega mal. E eu não estou nem falando de palavrão, piada, nada disso não. Às vezes dependendo, você dá uma ideia, ela é visto, né? Às vezes por interesses ideológicos e tal, ela é visto como quase um crime. Então é muito complicado. Veja, eu estou tentando expandir as coisas para você não ficar só na questão nacional, né? Porque se a gente fica só na questão nacional hoje, a gente fica restrito por conta dos problemas que nós tivemos já desde alguns meses atrás, né? E na verdade desde 2013, tá? Que o pessoal vai trazer tudo para o atual, né? Mas quando você traz só para o atual, você vai lembrar só de um grupo A ou de um outro grupo. Não, vamos pegar de 2013 que a gente fala de todo mundo. Então, desde os famosos protestos de junho de 2013, que a gente está numa situação mais acalorada das discussões e tal. Então, daí você consegue tirar mais conclusões e ver a complexidade que é o Brasil. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco mais longe, porque, por exemplo, eu falei da educação prussiana, que é a referência ainda do mundo. Mas melhorou, está mais humana, está mais assim, agora a gente faz assim, não faz assado. Ok, mas continua a preparar homens para ser cidadão, futuros soldados se o Estado precisar numa guerra, ou para servir o Estado, né, como político ou funcionário público, e para atender as empresas, né, na sua preparação geral e posteriormente cursos técnicos, faculdade. É isso, não tem outra coisa. Eu até diria que hoje em dia o mundo não sabe fazer de outro jeito, não sabe fazer de outra forma. Estuda para ter o canudo para você poder formar o seu currículo, né, para você poder fazer o seu vestibular, passar, mandar seu currículo e fazer um estágio, trabalhar. É isso aí, meu. Eu acho que o pessoal não sabe mais fazer de outra forma. Mas eu quero que você veja agora esta imagem que eu vou colocar, vai estar com a minha voz, lógico. Né? A gente trabalha sozinho aqui, para você ver uma outra coisa que também tem um impacto na nossa educação.
A escola unitária ou de formação humanista, entendido esse termo humanismo em sentido amplo e não apenas no sentido tradicional, ou de cultura geral, deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevado a um certo grau de maturidade e capacidade de criação intelectual e prática e uma certa autonomia na orientação e na iniciativa. A fixação da idade escolar obrigatória depende das condições econômicas gerais, já que estas podem obrigar os jovens a uma certa prestação produtiva imediata. A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a cargo da família, no que toca à manutenção dos escolares, isto é, requer que seja completamente transformado o orçamento do Ministério da Educação Nacional, ampliando-o enormemente e tornando-o mais complexo. A inteira função da educação e formação das novas gerações deixa de ser privada e torna-se pública, pois somente assim pode abarcar todas as gerações, sem divisões de grupo ou casta. Gramsci, 2001, página 36, Cadernos do Cárcere. Então, vamos lá. Quando a gente pega esse texto do Gramsci, eu não sei se você, ao ver ali, porque, veja, nós estamos ali antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, esse texto, que na verdade é muito mais do que isso, mas algumas coisas ali não são, o Brasil não está 100% assim, mas tem algumas coisas ali que a gente tem. Por exemplo, se você conversar com qualquer educador, você vai ver que se fala muito de educação humanista, e não é humanista no sentido tradicional, porque você já tinha as formações humanas, ou então escola liberal, que aí são as 7 artes liberais da Idade Média. Não se trata disso, você está tratando de uma coisa nova. Então ele está falando, olha, não é no sentido tradicional. Mais do que isso, ele está jogando a responsabilidade para o Estado. Ou seja, nós já tivemos a educação prussiana, agora você está tendo mais uma pessoa que está ligada à educação. Sim, Gramsci está ligado à educação. E uma outra coisa, ele está colocando que o Estado precisa assumir as despesas, que estão no cargo da família. Tem que ser transformado o orçamento do Ministério da Educação Nacional, ampliando-o enormemente e tornando mais complexo. A inteira função da educação e formação das novas gerações deixa de ser privada e torna-se pública. Mesmo você tendo no Brasil, eu quero que você pense no Brasil, agora sim nós vamos pensar no Brasil, tá? Pensa no Brasil, mesmo as escolas privadas, todos seguem o currículo, a base curricular nacional. Todos seguem a base curricular nacional. Ela é o norteador e orientador. Então, assim, não tem fuga. Todas as escolas têm que seguir isso daí. É claro que o como as escolas fazem ao modo delas. No caso de escolas estaduais, são as secretarias da educação que, a partir do currículo nacional, formulam ou têm as suas negociações, os seus livros didáticos com quais vão trabalhar. Às vezes vem de cima, federal, mas muitos são definidos pelos estados. Ainda se respeita, de certo modo, ainda se respeita a cultura local. Que conforme se aumenta mais o poder federal, a impressão que eu tenho é que diminui o poder de influência local e cria-se só uma cultura nacional. É só assim que vai se pensar. Isso era assim, isso foi por décadas. Quem ouve falar de Anísio Teixeira e outros, que foram grandes homens, eu não concordo, porque ele pensava assim assado. O problema é teu.
A gente vai obedecer o que a história está dizendo, tá? Eu não tenho como refutar nesse momento essas pessoas. Esses caras, né? Anísio Teixeira é importante para a educação nacional, goste ou não goste, ok? É igual falar do Paulo Freire. Ah, eu não gosto do Paulo Freire. Ok, você não gosta, mas não dá para falar assim, ó, agora ninguém usa mais. Como é que vai fazer isso? Fala pra mim. Entendeu? Então, não dá para ficar só com a discussão porque algum outro pensador falou que tal pessoa presta ou não presta. É isso que você precisa entender. Quando o pensador está fazendo a crítica, ele está fazendo a crítica na altura dele. Aí o Leandrinho aqui, que está aqui embaixo, olhando para os pensadores lá no alto, eu posso até criticar, posso até falar, eu não concordo. Porque tem coisas que eu não concordo. Eu falei da educação prussiana. Mas assim, Leandro, já tem uma solução? Não tenho. Não tenho. Né? Quem tem, por favor, tragam ideias aí. Né? Criem formas. Né? Só que eu tenho que avançar. Então, Anísio Teixeira não era favorável a esse negócio de currículo nacional. Ele entendia que a cultura tinha de ser de um modo que ela permitisse as nossas regiões, né, de verem, de acordo com a cultura local, a melhor forma de ensinar. Né? Então você ensina tanto a pessoa que está no Amazonas quanto aquele que está no Rio Grande do Sul, né? O que está no Mato Grosso quanto o que está em São Paulo. Então você, vendo a realidade local, tendo a capacidade de observar e ensinar da melhor maneira possível. Ele não era favorável a esse currículo nacional, né? Mas na década de 90 foi aprovado isso. A Lei de Diretrizes e Bases é aprovada no governo Fernando Henrique, né? As primeiras, e depois ela vem tendo algumas alterações. A última, se eu não me engano, foi no governo do Temer. Né? Já começam as discussões no governo Dilma e as aprovações no Temer, né? No governo Temer, entre 17 e 18, mais ou menos. Então, isto é o que aconteceu. Esta discussão de regional, local, também se discute muito a questão da escola. Não deveria a escola ter toda esta responsabilidade? E então, se uma escola, veja que o Gramsci falou de que as escolas deveriam deixar de ser privadas e elas deveriam se tornar públicas para não ter divisões de grupo, para cada vez mais deixar as pessoas mais iguais, ainda que tenha essa linha, né? Todo mundo sabe que o Gramsci era do Partido Comunista Italiano. Ainda assim, ele traz essa herança da escola prussiana para deixar todo mundo igual, né? Que é a fabriquinha de salsicha. Tá vendo? Nem tudo eu concordo, mas primeiro a gente escuta o autor, a gente faz, né, uma suspensão de descrença. E eu falo isso com autoridade, gente. Que a minha mãe agora minha mãe é professora, ela se aposentou. Quantas vezes ela estudando ainda fala, mas esse cara só fala bobeira. Minha mãe, mas não é assim, filho. Era bem mais novo, lógico. Então quando a gente é jovem, a gente fica com esses pensamentos rebeldes, né? Você quer acabar com tudo, mas tá, meu filho, mas não é assim, o mundo não faz desse jeito. Não é desse jeito assim, tira esse, põe esse. Quando você começa a ver essas coisas malucas, né, é o que se explica de mentalidade revolucionária. Peraí, não dá para fazer assim no mundo. Você pegar e arrancar todo mundo, não, vamos fazer do meu jeito. Então você que tanto reclama aí dos revolucionários, você está fazendo revolução. Então cuidado, né? Cuidado. Então estamos aí, temos essa situação.
para completar o que o Gramsci disse, ele fala de transformar o Ministério da Educação Nacional. Prestem atenção, meus queridos. O pessoal fala assim, nada funciona, né? Não tem nenhum plano no Brasil que permanece. Olha, o Ministério da Educação, segundo esses planos aí, eles permaneceram e eles estão a todo vapor. Vocês sabem quantos funcionários tem o MEC? Eu acho que o Congresso, com seus assessores e outras pessoas que fazem outras funções, sei lá, segurança, limpeza, apoio, TI, ali em todo o Congresso, a gente pegando o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Administrativo, eu acho que não chega no que tem de funcionário no MEC. O MEC é uma estrutura gigantesca, complexa, com aproximadamente ou mais de 300 mil funcionários. É um negócio gigantesco. Aí as pessoas falam, mas como é que a educação não funciona no Brasil? A gente está, as nossas notas internacionais são as piores, cada vez piores, a gente vê o quanto o pessoal tem dificuldade. Então, isto tem de ser discutido. Só que o grande problema, quando nós vemos as discussões relacionadas à educação, as questões em relação ao MEC, as questões em relação a algumas pedagogias, parece-me que no Brasil se tornou causa que não se mexe. Tipo, isso aqui está certo, nós temos que discutir outra coisa, isso aqui não se discute. Aí eu discordo completamente. Eu acho que essas coisas têm de ser discutidas sempre. Os governos deveriam discutir, os candidatos a presidente deveriam discutir, né? E é necessário ter 300 mil funcionários, né? Todas as empresas atuais, né? E às vezes a gente percebe até no funcionalismo público, quando as coisas são enxugadas, elas funcionam melhor e elas conseguem até fiscalizar, que no caso é a questão do Estado, melhor as ações e funções dos mais diversos trabalhos, nesse caso falando de educação. Me parece que temos uma estrutura gigantesca e que ela não consegue se mover, e exatamente por ser tão grande ela não consegue melhorar a educação, aí precisa ser na canetada. Então talvez por isso parta da cabeça de muitos algumas imposições, né? Ou então tem que obrigar as escolas a dar tal coisa, por exemplo, o ensino de gênero tem que ser dado nas escolas obrigatoriamente, e quem não é, mas espera aí, você não vai respeitar as escolas que disserem que isso daí não tem base científica? Tem base científica porque tem uma filósofa, Judith Butler, que falou, ela é uma, mas a gente conhece quem discorda dessa base. E não pode ter essa discussão, não pode ter o debate. Beleza, quer trazer, mas não pode trazer as duas partes para discutir? Não, porque agora também tem que ter, né, tem que mudar até a língua portuguesa. Aí fica difícil. Aí tudo aquilo que você falava de democracia acabou. Porque você está fazendo uma imposição e agora você tornou ciência dogma e agora não pode mudar, que na verdade o que você quer é os catequistas, né, eu ia até usar o termo, os catequistas da nova ordem mundial, né? Agora tem que ser assim, porque se não for assim não atende, né, o mundo moderno que nós vivemos. Não, aí não dá, meu. Você tem pessoas que pensam diferente de vocês. Você está no poder. Muito diferente. E o que eu vejo às vezes é um desrespeito tremendo, né, para quem fala assim, nós estamos num Estado democrático de direito. Ok, então respeite os diversos pensamentos, inclusive os que se opõem. E isso é normal, né? Porque só vai haver um debate correto quando tem duas pessoas que pensam de modo completamente diferente. E elas, apesar de discordarem totalmente, elas não saem dali querendo se estapear. E ninguém fica querendo criar lei para proibir ou para criminalizar, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, né? Que eu estou fazendo de certo modo uma crítica.
aí viessem criminalizar o fato de eu não ser muito favorável às coisas que o Gramsci disse. Mas gente, eu estudei esse negócio aqui e, bom, tem gente que concorda. Isso foi matéria. E na matéria ela era concorde às coisas que estavam sendo ditas. Sabe quantas confusões eu arrumei com o pessoal? Nenhuma. Ah, Leandro, será que dá para tirar alguma coisa? Talvez dê para tirar alguma coisa boa. Você não consegue? Então, beleza. Porque tem gente que não consegue nem ler, né? Quando você fala que eu não consigo ler isso daí, é horrível. Para com essa frescura. Para com essas coisas. Então, uma das coisas que aconteceu, para a gente poder chegar naquilo que está na capa, né? Tá lá o Papa Pio XII, mas o que é isso, Leandro? O Papa Pio XII? E que nos traz ele, no seu pontificado, mais ou menos entre 1939 e 1958, ele ele fazia suas radiomensagens, muitas delas conhecidas, radiomensagens de Natal. Essas radiomensagens foram muito importantes, principalmente por conta do período da guerra. Então ele trazia algumas mensagens de paz e esperança, e depois da guerra, mensagens para que os povos se ajudassem, para que houvesse realmente uma união dos povos e se ajudassem não mais para a guerra, mas para a paz. Mas dentre essas discussões, o Papa começou a defender a educação dos pais e que as escolas tivessem esta liberdade para ensinar, para terem o seu currículo, para terem o seu modo de educação, para terem a sua pedagogia, seja ela qual fosse. Então, educação dos pais, primeiro educador pais, isso o Papa deixa claro, e que as educações individuais, quer dizer, as escolas tenham esta primazia na hora de dar as formações, de montarem seus currículos de acordo com a cultura local, compreendendo o que está acontecendo, tendo uma visão de mundo, tendo uma visão de país também. Eis que alguém discordou. Essa discussão não é uma discussão que eles ficaram abertamente, né? Um sentou de um lado, né? Ou ficaram cada um na sua, como um debate, né? Agora eu vou falar para o senhor que está aqui ao meu lado, eu vou dizer a você. Não era dessa maneira. Então era na rádio mensagem, e depois o Benito Mussolini respondia também num programa de rádio aquilo que o Papa tinha falado. O que é que ele discordava? Ele discordava dessa questão da educação. Ele entendia que a educação tinha que vir do Estado e que a obrigação da educação como um todo é do Estado. Tem o pai, tem a mãe, mas a primazia da educação é do Estado. Quem educa é o Estado e não os pais. E o Papa, quem educa são os pais. E as escolas têm que ter essa liberdade. E ele dizia, não, quem educa é o Estado e todas as escolas têm de estar submetidas ao Estado. Veja, eu estava lendo Gramsci, comunista, agora estou falando de um fascista, certo? Quem pensava assim como ele? O Hitler. Então, veja isto. Também, assim como lá, né, no texto do Gramsci, ele fala da educação sendo todinha do Estado, o Mussolini pensava a mesma coisa e discordava do Papa. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Aí quando você que quer pôr teu filho numa escola católica e a escola, né, tem toda uma instrução, celebra a missa, a criança pode se confessar. Aí algum educador moderno
ou algum secretário de educação fica sabendo dessas coisas, ele põe a mão na cabeça e diz que é absurdo, quem educa é o Estado, né? Não fala isso? Sabe o que ele fala para as pessoas que concordam com a escola que você quer educar? Aí ele fala, esse secretário, ou esse militante da educação, fala assim, eles são fascistas. Mas, pera, meu amigo. Nós acabamos de ver e descobrir que o Mussolini concordava com o Gramsci, apesar dessa divisão política. Apesar dessa divisão política, os dois concordavam com a mesma coisa. Para eles, a educação quem dá é o Estado. Você está entendendo isso? Então, como é que um secretário, como é que uma pessoa hoje que vê essa educação, que vê a gente explicando coisas da igreja, pode chamar você assim? Aí ele xinga você da mesma coisa que ele concorda com Mussolini. Ele concorda com Mussolini e Mussolini, de certo modo, concorda com o Gramsci. Quem cuida da educação é o Estado. O Estado tem que ter um Ministério da Educação forte e cuidar de todo o país, e os pais simplesmente têm os seus filhos, mas quem educa somos nós. É isso que o Estado fala. Se você nunca percebeu isso, veja o tamanho da confusão. Você vê como é difícil pegar? Porque eu vi uns tempos atrás, estava uma discussão na internet. O fascismo é de direita ou de esquerda? Meu amigo, você pega as coisas, veja aí com o que ele concorda. Né? Eu não estou preocupado com isso. É de direita ou de esquerda? Não, é ruim. O fascismo é de direita ou de esquerda? É ruim pra burro. É ruim pra caramba. Né? O Hitler provocou 12 milhões de mortes só na guerra. É bom esse negócio? Não, é horrível, é terrível, é maligno, é vil, é demoníaco. Pronto, tá resolvido, não importa o lado. Você quer saber o lado? Vai ver o pai desse negócio. Né? O pai desse negócio é um autor chamado Georges Sorel. Aí você vai ver que ele, né, quem é o Georges Sorel, no que ele se inspirou, o que ele criou para reformar, e falou, dá para fazer aqui. Aí dali surge o fascismo, pronto. E o Hitler e o Mussolini se inspiraram, né, nos textos do Georges Sorel, pronto. Aí você vê e tira as suas conclusões. Pronto, aí está resolvido. Né? Mas não é esse o problema, não é se é de direita ou se é de esquerda. É que o negócio é ruim pra caramba e, de algum modo, coincidentemente, ele está concordando em texto, tá? Com a visão de educação do Antônio Gramsci. E hoje em dia, secretários da educação, ministros da educação concordam com essa turma. E aí quando você discorda, eles dizem que você é o fascista. Dá para entender? Olha a confusão que a gente está metido. Então por isso que eu falei na aula anterior que quando eu falasse aqui, você ia perceber que o Papa Pio XII não ganhou essa luta. Ele defendeu, assim como ele lutou pela paz, assim como difamaram ele muito. Ele é talvez um dos papas mais difamados da história, se não o mais, mas é um dos mais difamados da história, né? Até pela propaganda que tentou se fazer contra ele, né? Livro e tudo mais, um monte de coisa absurda. E aí ele não venceu, essa guerra ele não ganhou, essa guerra ele perdeu, porque o que nós temos hoje é uma educação cada vez mais estatal, mesmo com escolas particulares, mesmo com metodologias e algumas aí Big Tech tentando criar novas formas e tal, mas é o que nós temos, mesmo com pedagogias de certo modo mais humanas, tá? Tem algumas coisas interessantes que dá para se aproveitar, boas. É claro, gente, é claro que isso não é igual, né, uma educação de Hugo de São Vítor,
né? Não é igual os jesuítas, né? Quem ouve falar da Ratio Studiorum, né? Aí você olha para a educação que a gente tem e você fala, puxa, a gente podia pegar umas coisinhas boas ali, né? Na Ratio Studiorum, pelo menos, né? Pelo menos dos jesuítas, mas né? A gente podia ter tido um país muito melhor, muito mais alfabetizado, não fosse o senhor Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas e nós ficamos 200 anos sem educação no Brasil. Obrigado, Marquês de Pombal. Sua vida foi tentar fazer não só da sua vida um Pombal, mas da vida de todos nós um Pombal. Muito obrigado. Então, é muito complicado tudo isso. É muito complexo. Eu estou trazendo algumas coisas até meio técnicas, né, que estão ainda meio frescas na cabeça, porque eu estudei essas coisas aí. A gente continua estudando, tá? Eu não paro de estudar, não. Então é isso. O ponto é este. Era chegar aqui e mostrar para você, olha, você que ficou tentando fazer separações, essas pessoas estão concordes entre si. E quem não concorda, você está identificando ela com um nome que você não deveria identificar. Porque não cabe falar isso para um cristão católico. Pô, os caras já planejavam atacar a igreja, já planejavam invadir, porque eles sabiam que uma hora nós estaríamos no caminho e eles iam ter que passar também por cima de nós. Assim como outros grupos têm planos estratégicos e tem aí uma imensidão hoje em dia de livros que falam de infiltrações na igreja, né? No clero, entre os leigos, pensamentos, né? E a coisa vai que vai. Bom, era isso que eu queria trazer para hoje, para você entender um pouco da educação formal. Então, eu até abri falando rapidamente do homeschooling, para que ficasse claro. E aí agora você viu um geralzão, que é o resumo do resumo do resumo. Então, mas as aulas são longas. É longo sim, filho. Eu falei que ia ter bastante coisa. Por fim, você não precisa acreditar em mim. Eu dei os nomes, dei os autores, né? Falei, pode procurar ler e divirta-se. Né? Não precisa acreditar em mim. O que eu quero é que você estude, né? E pare de falar bobeira por aí. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.